pela primeira vez aqui, que vai ministrar, serva do Senhor. A Babi tem crescido progressivamente, a gente tem visto isso. Que Deus te abençoe. Pode subir a tribuna, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos receber a serva do Senhor com uma salva de palmas bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Convido os irmãos a colocar sobre os pés e repetir essa palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está aqui. Amém? Abençoa, Deus. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Aleluia, Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, verso do 1 ao 10. Amém? Êxodo, capítulo 2. A partir do verso 1. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de juncos, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu o bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um menino israelita." Então a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora?" "Vá", respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: "Leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho." A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela levou à filha do rei, que o adotou como filho, e ela pôs o nome dele de Moisés. E disse: "Eu o tirei das águas." Irmãos, hoje, primeiro eu quero falar do livro de Êxodo. Obrigada por apresentar. O livro de Êxodo, ele vem da palavra Êxodos, que significa partida e saída, que cabe perfeitamente ao primeiro tema principal do livro, que é a partida do povo do Egito. É a saída, é a retirada desse povo das mãos do faraó. Esse livro é o segundo livro da Bíblia. Ele faz parte dos 5 livros pentatêuticos da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pentatêutico vem da palavra Pentateuco. O penta refere-se a 5 unidades e o teuco significa rolos. Então são 5 unidades de rolos, 5 escrituras, 5 livros. Glória a Deus. E o Pentateuco são os 5 primeiros. Graças a Deus. Segundo a análise e estudos, quem escreveu os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia foi o próprio Moisés. Ressaltando o livro de Êxodo, que a gente acabou de ler, com certeza foi uma testemunha ocular dos fatos que escreveu, pela quantidade de detalhe e observação que tinha nesse texto, que tem nesse livro. Glória a Deus. Então, confirma que foi Moisés que escreveu realmente esse livro. Glória a Deus.
Só um minuto, gente. Estou recuperando meu ar. Mas diferente, esse livro foi escrito em torno de 1450 a 1410 a.C. Ele foi escrito no deserto durante a peregrinação do povo hebreu, que tinha sido liberto. Glória. Mas diferente da maioria das palavras dadas no livro de Êxodo, hoje eu não vou falar de Moisés. Hoje eu vou falar da mãe de Moisés. Glória a Deus. Tá? O nome dela aparece pela primeira vez no próprio livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 20, e depois aparece também em Números, capítulo 26, versículo 59, se não me engano. Glória a Deus. Que fala o nome dela, que é Joquebede, que ela é casada com Arão, que era o seu sobrinho, tá? Ressaltando que naquela época não tinha essas leis matrimoniais e nem a visão que temos hoje. Então era totalmente legal casar com um familiar, isso era algo legal pela lei. Então Arão pegou sua tia por parte de pai como mulher e casou-se. Eles tiveram 3 filhos, o Arão, Miriam e Moisés. Joquebede era uma mulher israelita que ela nasceu no Egito. Os dois eram da tribo de Levi. E Joquebede significa Deus é a glória. E parece que os nomes tudo se juntam, né? Porque diz tudo que ela fez, o que ela provou, que Deus é a glória. Deus glorificou a vida dela. E o título dessa pregação minha de hoje é Joquebede, um caso de fé. Separei 3 tópicos. O primeiro tópico é a fé em meio à escuridão. Primeiro, eu quero voltar um pouco no livro de Gênesis. Aleluia, Deus. José havia tirado o povo de Israel para morar no Egito. Abençoa, Jesus. Glória a Deus. Que era uma terra de fartura, uma boa terra para se morar. Ele morreu aos 110 anos e foram se passando as gerações, foram se multiplicando rapidamente. Glória a Deus. E o faraó que estava na época, ele não conhecia a história de José, porque se perdeu, muita gente se perdeu a palavra. E José deixou o seu legado, que não chegou até o faraó nessa época. E era um cenário de muita violência, era um cenário conturbado para o povo hebreu. E eles se multiplicavam muito rápido, mas eles eram escravos, eles estavam sendo escravizados, estavam sendo manipulados. Ali no momento podia até ser famílias, mulheres, crianças sendo escravizadas de alguma forma, sendo maltratadas. Mas quanto mais eles eram escravizados, mais eles se multiplicavam. E o faraó temeu que esse povo se multiplicasse suficiente para vir contra o faraó, contra o seu mandato, para que eles se revoltassem contra o Egito. Então, ele chamou a parteira Sifrá e Puá e deu uma ordem a elas para matar todos os bebês nascidos meninos. Então, pensa, todas as mulheres gestantes correndo risco, mas até então ele só havia falado com as parteiras. Só que essas parteiras que foram citadas, elas tinham medo, elas tinham temor de Deus. Ela tinha mais temor a Deus do que ao homem. Aleluia, Jesus. Seja Deus. Então, a gente tem que viver assim. O que a gente está fazendo hoje? A gente está mais com medo do nosso chefe, do nosso marido, da nossa esposa, ou está com medo de Deus? O que a gente faz? Aleluia. E essas parteiras tinham medo de Deus, do que Deus podia enviar contra elas. Então elas não obedeceram ao faraó. Mesmo correndo risco de vida, elas não obedeceram ao faraó. E quantas vezes, irmãos, somos manipulados pelo homem? É verdade. Quantas vezes a gente sente que tem que fazer alguma coisa e não faz? Faz do nosso jeito, faz do nosso querer. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, que absurdo, né? Mas quantas vezes que a gente não é pior que isso? A gente é muito manipulado pelo homem. E, irmãos, isso aqui, a Bíblia, ela não é um conto de fadas. É um manual de instrução, é um decreto para a gente seguir. E muitas vezes a gente deixa segundo plano. Seguindo aqui com a palavra, as parteiras pediram a Deus e não fizeram. Não foi feito, não mataram os bebês. E em recompensa, Deus deu a própria família para elas, que elas não tinham. Então essa foi a recompensa. Aqui a gente vê fé
Aleluia. A gente vê coragem, a gente vê a ação delas, colocando a vida em risco. Glória a Deus. E a gente vê a recompensa de Deus. Sabe? Porque Deus sabe o que está no nosso coração, o que a gente mais quer. Né? E com a nossa obediência Ele trabalha. Mas a gente precisa fazer. Graças a Deus. Verdade. O passo de fé, eu tive que dar um passo de fé para deixar Deus agir. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glórias ao teu nome, Deus. Jesus. Seja glorificado o teu nome, Jesus. Abençoa, Deus. Jesus. Abençoa, Pai glorificado, querido. Espírito. Glória. Então, Deus ali já movimentava a vida de Moisés. Né? Ela já movimentava a vida de Moisés, porque o faraó tinha decretado a morte. As parteiras não obedeceram a Deus. Esse é o primeiro exemplo de fé, ação e recompensa que eu tenho para dar. E Joquebede veio nesse meio a essa violência, a esse tempo de violência, esse tempo de escuridão. As grávidas não sabiam o que fazer, os seus filhos já tinham decretado a morte deles. Mas visto o faraó que elas não obedeceram, ele chamou elas. E elas com medo mesmo foram. E falaram: as mulheres hebreias são diferentes das mulheres egípcias. Elas são fortes, elas são guerreiras. Quando a gente chega, elas já tinha dado a luz. A gente não pode fazer nada. Então foi aí que o faraó decretou para todo o seu povo que lançasse no inimigo todos os bebês nascidos meninos. Mas Joquebede continuou em sua fé. Indo para o segundo tópico, é o nome: a vida em meio à morte. Glória a Deus. Joquebede então gerou seu bebê, deu à luz e escondeu ele por 3 meses. A palavra é bem rápida quando eu falo. Ela escondeu ele durante 3 meses e ela viu que não podia mais escondê-lo. E o que ela fez? Não, ela nessa hora, eu imagino que ela tenha falado: Deus, agora está em suas mãos. Eu já tive a fé, eu já dei meu passo, agora está em suas mãos. Eu não posso mais, não depende mais de mim. Porque tem coisas que a gente faz, achando que a gente pode, que a gente consegue, mas a gente tem que saber a hora de parar também. E deixar Deus agir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Espírito Santo. Cante. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Seja glorificado o teu nome. Então, ela tomou um cesto de juncos, ela revestiu o cesto com piche e betume. Betume é uma mistura que vai ter azeite na mistura. Ele foi usado até na época de Noé. É citado que foi usado revestida com betume para impermeabilizar, para a água não entrar. Então ela revestiu todo o cesto que ia colocar o menino, protegeu ele, colocou ele dentro do cesto e o deixou à beira do rio, o mesmo rio que era lançado os bebês para a morte. Então, onde a morte, Deus dá a vida. No rio da morte, Deus guardou a vida do libertador. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cante. Juncos, são aqueles matinhos que ficam à beira dos rios, que todo mundo aqui já viu, uns espetadinhos assim. Ela colocou o cesto entre os juncos, escondido, e o bebê dentro. Passou um tempinho, a filha do faraó foi se banhar lá com as suas escravas. E passando por lá, avistou o cesto, pediu para a senhora pegar. Ela abriu e viu que era um bebê formoso, chorando, e ela teve compaixão por esse bebê. Ela teve pena. Então, eu acredito que assim como o faraó estava com o coração endurecido, Deus endureceu o coração de faraó, eu acredito que ele possa ter colocado no coração dela compaixão, a piedade naquele momento, porque ela sabia que era o filho de Hebreu. Sim, Deus. E mesmo assim ela teve a compaixão, o coração dela se encantou com o bebê e ela quis adotá-lo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Veio a menina até ela e perguntou: você quer que eu chame a hebreia que acabou de dar a luz para amamentá-lo? E ela disse: vá. E ela foi buscar a sua mãe, sem saber do parentesco que eles tinham, mas ela disse: vá. E a menina foi. Então eu acho que nesse momento Joquebede estava lá na beira do rio falando com Deus: Deus, agora é sua vez. Eu creio em ti, Deus. Aleluia. Eu fiz tudo que eu senti no meu coração, mas agora eu não consigo mais. Glória a Deus. Agora eu não consigo mais. Agora é só Deus
tudo consegue. Aleluia, Jesus. Um exemplo, irmãos, de fé, ação e recompensa é da mulher do fluxo de sangue, é uma história bem conhecida. A mulher sofria de hemorragia por 12 anos, ela não sabia mais o que fazer, já tinha gastado tudo que tinha e em todos os médicos que ela conhecia e nada curava. Ela já tinha perdido todas as esperanças, mas ela ouviu dizer que Jesus estava na cidade, que Jesus fazia milagre. Glória a Deus. Então ela teve a fé que Jesus era o Messias. Mas a fé não bastava ali naquele momento. Ela saiu dali, foi até Jesus. Ela primeiro se cobriu, porque ela era uma mulher impura, aos olhos do homem. Ela era uma mulher impura. Ela não podia ser tocada ali, como ela estava correndo risco de vida. Porque ela poderia ser apedrejada, podia ser apanhada ali e retirada. Então ela se escondeu, ela teve a fé primeiro de acreditar, se escondeu e foi até Jesus no meio da multidão e conseguiu tocar nas vestes. Aleluia. Jesus para e fala: quem me tocou? Aleluia, Os Jesus. discípulos, todo mundo está te tocando. Não tem como saber quem te tocou de uma forma diferente. O que está acontecendo? Oh, glória. Quem me tocou? Aleluia, Jesus. Ela, com medo, com muito temor, ela se prostrou nos pés de Jesus e falou: fui eu. Ali nesse momento ela estava com medo. Ela não sabia qual seria a reação de Jesus ali, e nem das pessoas, porque ela com certeza encostou em outras pessoas. Aleluia. E ela mesmo com medo falou: fui eu. E ele disse: filha, a sua fé te salvou. Glória. Você está curada desse mal. Glória. Então aqui é mais um exemplo de fé, ação e recompensa. Ela foi recompensada naquele momento diante de todos que apunhalavam ela, que falavam que ela é impura. Mas para Deus não tem impuro. Glória a Deus. Deus purifica a nossa alma. Glória a Deus Deus. purifica o nosso corpo. Deus tem piedade da gente. Graças a Deus. Nós temos que ter fé e temos que ter ação. Aleluia, Jesus. Terceiro tópico: a recompensa pela ação da sua fé. A princesa, voltando para a palavra, a menina tinha vindo, perguntado se ela queria que chamasse uma hebreia. Ela falou que sim. Chamou a hebreia e ela falou: cria este menino para mim, que eu lhe pago pelo seu trabalho. Gente, que sonho de uma mãe, né? Você está recebendo para criar o seu filho. Você está recebendo para fazer o que era proibido ali naquela época. Ela pôde criar um menino onde ninguém mais podia. Glória a Deus. E olha, eu não sei se ela tinha 9 dedos, mas foi o primeiro Bolsa Família na história. Primeiro Bolsa Família liberado. E ela foi e criou seu filho. Ela deu a base estrutural do caráter dele. Ela cobriu ele com a sua proteção, sem ninguém poder tocá-lo. Porque pensa na gestação dessa mulher. A gente sabe que gestação é uma fase muito delicada. Um pouco vira muito. E essa gestação foi conturbada, mas ela teve fé. Aleluia, Jesus. O filho dela era ajudado de morte dentro do ventre. A gente fica preocupado como a gente vai criar nosso filho, se ele vai vir perfeitamente. Pensa a cabeça dela. Seu filho ia para a morte, ia ser assassinado. Mas ela teve fé e teve ação. E aqui ela foi recompensada também pela ação que ela teve através da sua fé. Glória a Deus. Deus devolveu o menino para ela. Assim como ele recompensou as parteiras por não ter família, ele recompensou com uma família para cada uma, ele o recompensou com o que ela mais queria e mais precisava. Ele sabia que a base estrutural, a base familiar que ele precisava, ela ia dar, ela ia suprir. Glória a Deus. Porque a história pode ter se perdido e não chegado ao faraó. Mas Joquebede guardava sua palavra. Então, ela criou seu filho na palavra de Deus, porque uma mãe, ela é responsável por criar a próxima geração de homens. Glória a E ele Deus. é o libertador. Já estava escrito que ele que faria tudo que fez. Então tinha que ser ele e tinha que ser ela. E naquele momento Deus usou ela e trabalhou nela. Glória a Deus. Então a gente tem que ter sabedoria. Tem que abrir o coração para Deus. Glória a Deus. Glória a A Deus. gente vive
governo, de regras, na empresa, no trabalho, na nossa casa. Todo lugar tem regras. É verdade. Mas o que agrada a Deus? Não basta só a nossa fé. Até o pastor Adriano falou, o Leandro confirmou. Ele falou agora ação através da fé. Antes de eu subir aqui, ele não sabia. Glória a Deus. Não sabia da minha pregação. Espírito Santo. Então não basta a gente só acreditar e confiar em Deus. Mais um exemplo na Bíblia está em Marcos, no cego Bartimeu. Jesus passava, ele ouviu que Jesus passava. E ele gritou, começou a gritar. E Jesus parou e falou, me tragam ele. E ele perguntou, o que você quer que eu faça para você? Ele falou, eu quero voltar a enxergar. Glória a Deus. E Jesus responde, está bem, a tua fé te curou. E no mesmo instante o cego voltou a enxergar. Glória a Deus. São Aleluia. diversos exemplos bíblicos que a gente pode ver. Graças a Deus. A gente tem que acreditar, mas a gente tem que buscar. Glória a Jesus. Não pode deixar esfriar. Aleluia, Deus. A gente tem o Espírito Santo dentro da gente. Porque a gente deixa esfriar. Mais um exemplo é dos 4 amigos que levou o paralítico para ser curado por Jesus. Carregavam ele numa maca. Viu que a multidão era muita gente. O que eles fizeram? Foram pelo telhado. Abriram um buraco e entraram pelo buraco. E o que Jesus falou? Os seus pecados estão perdoados. Falou para o paralítico. Glória a Deus. Nesse momento houve um alvoroço, né? Porque falou que estava blasfemando. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é que ele falou depois: levante, pegue sua maca e vá. E ele levantou, pegou a sua maca e voltou a andar. Glória. Mais um exemplo de fé, ação e recompensa. Glória a Deus. Para concluir aqui, irmãos, eu quero deixar uma historinha que eu sempre conto. Sempre, até antes de eu conhecer Jesus, né, como eu conheço hoje, as pessoas sempre vinham me procurar para desabafar. Eu sempre fui uma pessoa ouvinte de problemas. Eu sempre contava uma historinha. A historinha do navegador, ele estava no barco dele, era cristão, e ele estava lá, no meio do mar, se perdeu, a correnteza levou, e ele começou a orar. E ele falou: Deus, me tira daqui, você salva. Chega um jet ski. E fala: vem, pega meu moço. Não quero. Meu Deus vai me salvar. Passou um barco e falou: venha, homem, eu pego a sua mão, segura meu remo, eu te salvo. Ele falou: não, obrigado, meu Deus vai me tirar daqui. Pegou um navio, ancorou do lado dele, jogou tudo para ele subir, e ele falou: eu não vou, meu Deus vai me tirar daqui. E esse homem faleceu. E quando chegou lá, no céu, é uma historinha, tá, gente? Ele chegou no céu e perguntou: meu Deus, por que você não me salvou? Eu tive fé até o último minuto da minha vida. Deus falou: eu mandei um jet ski, eu levei a correnteza, levou um barco para te salvar, e eu abri os olhos dos tripulantes do navio para ver você e te salvar. Então, irmãos, a fé não basta. Vamos orar, vamos ter sabedoria, não vamos esfriar nossa fé. A gente tem intimidade, a gente vai saber a hora de agir, a hora de parar. A gente sabe até onde a gente pode ir. A gente tem que parar e falar: Deus, agora é com você. E para confirmar, eu quero falar um versículo que está no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, que diz: portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Olha que forte. E esse versículo veio aqui como uma chave para fechar essa porta do que eu quero passar hoje para vocês. Que foi isso. Vamos ter fé. Glória a Deus. Muita fé. A fé nunca se perde. A fé tem que ser antes, durante e depois. A gente tem que crer para depois ver. Glória a Deus. Então a fé em primeiro lugar. Depois vamos pedir discernimento para saber até onde a gente pode ir. E para onde a gente pode ir. E por fim, até onde a gente tem que parar. Glória a Deus. Até onde a gente tem que parar e falar: agora é contigo. Agora salva a minha
minha alma. Agora faça esse milagre. Ouça o seu coração. Glória a Deus, aleluia. Faça, Senhor, através da ação da minha fé. E é isso hoje que eu preparei para você, irmãos, que estava no meu coração. Espero ter conseguido passar a mensagem. E agradeço a oportunidade maravilhosa que eu tive, agradeço ao pastor e ao meu marido. E é isso. As palmas vão do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Sucesso. Deus te abençoe, viu, filha? Fica à vontade lá. Se quiser pegar mais uma água aqui, a bênção é grande, viu? Isso, leva. Vai lá, leva, dá uma sede na hora do nervoso, né? Glória a Deus. Que mensagem boa, né? Seguiu a ordem, né? Título, mensagem top.